Título 5. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 1. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1. Do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de a reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3. Na vigência do estado de defesa. Inciso 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2. Do estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: Inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. E inciso 2. Declaração de estado de guerra, ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio, ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução, e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez, por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.
Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas,